Olá, você está no canal Vara História e hoje, em parceria com o Projeto República, iremos entrevistar João José Reis, professor da Universidade Federal da Bahia, autor de obras consagradas pela historiografia, entre elas Rebelião Escrava no Brasil, a história do levante dos malês em 1835. Tudo bem, professor? Tudo bem. Eu queria que você comentasse sobre a importância da história da luta dos escravizados no Brasil e a relevância que isso tem para a construção da cidadania plena dos negros no Brasil contemporâneo. É uma história que tem uma simbologia muito forte, porque recomenda que nada se consegue sem a luta, né? Em qualquer época, em qualquer lugar. E conhecer essa história, naturalmente, vai estar, na verdade, inspirando muita gente do movimento negro, ou que não é do movimento negro, mas que, de alguma maneira, vendo ou conhecendo, tomando conhecimento dessa narrativa da resistência escrava, vai olhar para a sua própria história de maneira diferente e atuar no presente de forma mais combativa, né? Exatamente nessa chave de reconhecer que nada é feito sem luta, né? E há um sentido ainda mais específico, que é o de que, se não houvesse a resistência escrava, se os escravos aceitassem que, porque eles eram uma mercadoria, podia ser comprada e vendida, se acomodassem, né? Se eles não resistissem das mais variadas formas, a escravidão teria sido um terror ainda maior do que foi, né? É um sistema baseado na força, mas os escravos, exatamente porque era uma mercadoria que pensava, eles fizeram com que essa espécie de projeto ideal da escravidão, de que a vontade do escravo deveria ser sempre um reflexo da vontade do Senhor, esses escravos não permitiram que esse projeto fosse vitorioso, né? A escravidão não deixou de funcionar por causa das revoltas dos escravos, né? Mas se não fossem essas revoltas, se não fossem, além das revoltas, outras formas de resistência, como, por exemplo, a fuga, a formação de quilombos, e mesmo essa revolta cotidiana do fazer corpo mole no trabalho, por exemplo, né, de fingir doença e coisas parecidas, que também são formas de resistência, sem tudo isso, os senhores fariam o que quisessem com os seus escravos. A própria revolta, mesmo não tendo sido nenhuma delas vitoriosa, ela colocava o Senhor contra a parede no sentido de que muitos deles preferiam negociar com os escravos um domínio menos tirânico, com medo de que houvesse a revolta. Assim como também com medo de que houvesse a fuga, porque a fuga levava à perda de uma propriedade de alguma maneira. Sobretudo porque nem todo escravo era recuperado. Muitos o eram, provavelmente a maioria que empreendia a fuga era recuperado. Mas outros não eram. De qualquer maneira, o tempo que demorava para se recuperar um escravo era tempo perdido para o trabalho. Então, muitos senhores, não estou dizendo que todos eles, né, mas muitos senhores melhoravam o tratamento dos seus escravos precisamente para evitar esse tipo de resistência que levasse a um prejuízo do seu investimento, né, na escravidão. Então, a leitura contemporânea feita sobre todas essas formas de resistência, sobre a resistência de um modo geral, naturalmente leva a duas coisas. Primeiro, a se ter orgulho, né, ao povo negro, a ter orgulho desses seus antepassados, né, que não permitiram a sua desumanização completa, não permitiram que eles fossem tratados apenas como mercadoria, mas sim também como gente que pensa. Então isso é uma coisa importante, né?
saber que não houve a paz, né, completa, absoluta, da escravidão, por causa do movimento dos escravos. Então, é muito importante. Assim como, como eu disse no início, isso inspira sobretudo os jovens que vão aprender esse tipo de história, a não se acomodar, né? A não, por exemplo, enfrentar uma atitude racista e voltar para casa acomodado, sem reagir, né? Sem reagir de alguma maneira, seja ativamente, né, também respondendo verbalmente, e no caso de agressão física, responder fisicamente também, né? E denunciar, porque temos leis que criminalizam o racismo, né? E essa história de lutas, eu acho que inspira essas atitudes, digamos assim, elevadas, né? de reação. Né? Perfeito. O senhor é um dos editores da revista Afroásia. Uhum. Comenta um pouco para a gente sobre a história da revista e sua relevância para a historiografia atual. A revista Afroásia foi fundada na década de 1960. Então, provavelmente é a mais antiga, uma das mais antigas revistas acadêmicas do Brasil, do Brasil republicano, vamos dizer assim, e a mais antiga revista que trata sobre o assunto africano e afro-brasileiro. Menos sobre a Ásia, embora esteja no seu projeto original e continue, né, a ter a ideia de também incluir artigos sobre a Ásia. Né? Mas é principalmente uma revista sobre assuntos africanos e afro-brasileiros, afro-americanos no sentido mais amplo, não afro-americano no sentido de Estados Unidos. E, de fato, ela cumpriu este ano 50 anos. Né? Foi fundada em 1965. E também 50 números. Essa revista, que quase que morre na década de 80, ela foi ressuscitada, digamos assim, em meados da década de 90, e inclusive ganhou uma cara nova, uma diagramação muito sofisticada, né? É uma revista publicada com capas diferentes a cada número. Um lado da revista que inclusive concebido por um artista plástico e também antropólogo e historiador, Renato da Silveira, que está conosco desde quando essa cara foi mudada, né, da revista, essa repaginação, né, da revista. Uma revista feita com papel pólen também, um papel de muita qualidade e com a mancha gráfica bastante generosa para quem lê. Então tem esses aspectos, digamos assim, visuais e de edição, realmente, que tornam a revista bastante atrativa. E desde uns 4 ou 5 anos já está ela toda online, né? Desde o primeiro número até o último. Nessa revista, muitos debates sobre escravidão, sobre racismo, têm sido feitos, né, ao longo de toda a sua história. E mais recentemente, ela espelha bastante o que se tem escrito nessa chave da chamada nova historiografia da escravidão, né? Da história social da escravidão, história da família, da resistência escrava, do tráfico de escravos, enfim, uma gama muito grande de assuntos que tem sido, inclusive, fonte de inspiração para resenhas ou revisões da historiografia brasileira a partir
principalmente, tendo como fonte, principalmente a revista Afroasa. Eu me reporto aqui, principalmente, a introdução, a longa introdução de um livro publicado com artigos sobre escravidão no Brasil e organizado por Jean Gras, um historiador francês, que se utiliza exatamente da Afroásia, né, para apresentar a nova historiografia da escravidão. Não apenas a Afroásia, também títulos de livros, etc., mas a Afroásia ocupa um lugar central. Como toda revista acadêmica, tem muito problema de edição, né? Financiamento, sobretudo. Mas temos, desde que ela foi reativada na década de 90, temos tido sorte de encontrar financiamento não apenas público, mas também privado. Né? Se vocês forem nas páginas dos números já publicados, tem lá os apoios todos que recebemos, permitem, o que tem permitido, que a revista tenha esse aspecto editorial bastante moderno e atrativo e colorido. Hoje em dia, inclusive, no interior da revista temos ilustrações coloridas, etc. Nos últimos tempos também fomos dotados por um financiamento do Ministério da Cultura, né? Os últimos 10 números, porque o Ministério da Cultura, no governo de Lula, queria fazer da Afroásia uma espécie de espelho do que aqui a gente produzia em termos de, na academia, né, sobre o Afro-Brasil, né, sobre os assuntos afro-brasileiros. E a ideia era publicar muitos números, né, muitos exemplares de cada número e difundir não apenas no Brasil, como no mundo. Né? Então, uma parte muito grande desse financiamento era para pagar, por exemplo, correio. Né? Que a gente mandava para a África, para o Caribe, para os Estados Unidos, para toda a América Latina e dentro do Brasil para praticamente todas as bibliotecas das universidades. Né? Claro que hoje em dia já não podemos fazer isso e, de fato, a revista, no seu número 50, vai deixar de ser uma revista também impressa. Ela vai se tornar uma revista apenas online, que parece ser a tendência hoje como uma maneira de você superar a dificuldade que é custear, né, financiar uma revista impressa, né? Porque o principal de uma revista, o principal custo de uma revista é a impressão. Muito obrigada. De nada. Aguardem a próxima entrevista.